Unicamp, tá? Sejam bem-vindos ao mini curso online, Widen. Hoje a gente vai ter um bate-papo aí sobre o curso de Direito, tema uso racional da internet nas redes sociais. E com o nosso querido professor e coordenador de curso do Direito, né, Luiz Henrique Bortolai. E lembrando para vocês também que para a emissão do certificado é necessário o preenchimento da lista de presença. E eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, tá bom? Obrigado pela participação. Quem quiser interagir, é só colocar as perguntas aqui no chat que a gente vai lendo e vai passando para o Bortolai, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada pela participação aí. E você pode iniciar. Obrigado, Érica. Agradeço o convite. Boa tarde, estudantes. Meu nome é Luiz Henrique Bortolai e eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre direito e meios eletrônicos, o uso racional da internet, então, nomenclatura que a gente vem entender. Durante a apresentação, eu vou passar alguns vídeos, eu vou mostrar algumas imagens, trazer alguns conceitos que entendo relevante para essa nossa apresentação. Tendo alguma dúvida, tendo algum questionamento, fiquem à vontade, podem mandar a pergunta no chat, como a Érica bem pontuou, e aí durante a apresentação a gente vai trocando uma ideia, algo bem light, bem tranquilo, tá? Vou começar com um vídeo, e aí depois a gente começa a nossa apresentação. Porto. Para mim tá sem som. Só me dá o ok se tiver o som, tá, Érica? Would you leave your front door wide open? No, that's dumb. No, no way. That's a silly question. Shall I take a photo? Yeah, we can show everyone at school. Would you hang up personal pictures of yourself in a public place for everyone to see? And I'd be like, kind of, that if it's embarrassing, I'd never do it. Would you tell any old person where you lived? No way. Silly question. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like them. I'm not sure if my mum and dad would approve though. Don't you worry about them. You're beautiful.
Nothing to be ashamed of. Would you speak to someone you'd never met like they were your best friend? No, I'll get to know them first. So what do you look like? Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. Sounds nice. What school do you go to? I think it's near yours. You're at Mayville Community, right? Wow. How did you know that? I can tell from the school uniform in your pictures. Very clever. Yeah, well, not just a pretty face. Would you let a stranger take a copy of all of your personal photos? No. No, that's so silly. I see you like to go roller skating in the park. It's fun. I like to hang out there. When do you go? After tea at home, Do you go on your own? I go out with my mates. I'm old enough to go out where I want. Would you let just anyone look through your personal things? No. No way. Silly question. Dumb question. Okay, let's put this another way. Do you use the internet to talk to your friends? Sometimes I do, yeah. Do you have your own personal profile online? Yes. Yes. Hi, Simon here. I've seen some of your pics. I bet you're just as gorgeous in real life. Hi, it's Becky here. Glad you like me. Do you have people on it as your friends that you don't know? Sometimes, yeah, I guess so. Do you have pictures on your profile that you wouldn't want your parents to see? Some of them. Yeah. Look who it is. What is she like? Can anyone see or change those photos? Yeah. Guys, come over, see this. I like her over there. Look at her. Is it possible for someone to find where you live or go to school? Yeah. Yeah, most probably. Are you more careful about your safety in the real world than in the online world? Yeah. Yeah. Is it time you changed? I think you know Simon by now. He wasn't my friend, and he wasn't who he said he was. And I didn't realise what I was getting myself into. I didn't really think about what kind of stuff I was putting in my profiles. My oldest sister uses the same site, and I was just copying her. I kind of thought it'd be fun. I didn't know that anyone could see what I was posting. Especially the girls at school who could see all that stuff about me. Or that people could find you through simple things like your school name, or chats with mates about coming over to your house. I didn't realise I'd been talking to someone who, well, lied. Me? I'm tall, dark hair, blue eyes, 13 years old. I didn't know what I could do about it. I didn't know that on some of these sites you had to find the privacy settings yourself. I didn't even know they existed. Simon would not be here if I'd done things differently. But it's never too late. Now I know there are things I can do. I know it's important to keep my profile private, so only my real friends can see. No more horrible people or weirdos looking at my pics and stuff. I've blocked all the people I don't know from my contacts, because I wanted to keep going online. And because I thought I was in danger, by pressing this button, it means there'll be no more Simon.
Esse vídeo, pessoal, foi uma publicidade vinculada na Inglaterra, já tem até um certo tempo, mas ele é um vídeo, entendo, extremamente atual, né? Muitas vezes nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, a gente se sente muito mais solto, a gente se sente muito mais desinibido e nem sempre a gente tem a certeza com quem a gente está falando. E aí, quando a gente coloca o pé no chão, quando a gente realmente toma contato face a face, né, a gente passa a ter uma outra realidade, uma outra leitura em relação a essa situação. Então, se mostra extremamente importante a gente distinguir, a gente diferenciar o real do virtual. E aí, se a gente pegar o artigo 5º da Constituição Federal, que é lá de 1988, mas é a lei mais importante que nós temos no nosso país, ele deixa claro lá no artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a internet, ela foi expandida e hoje faz parte do nosso cotidiano, especialmente por conta da pandemia, ela se enquadra dentro dessa caracterização, né? Seja, por exemplo, pelo furto de informações ou pela obtenção de forma ilegal de certos dados, de certas informações e até mesmo imagens de certas pessoas que não concordam ou não fazem o chamado consentimento com relação à sua transmissão, por exemplo. Nós temos uma lei que é super atual e que tem dado muito o que falar, que é a chamada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais faz do que exatamente garanta que as informações que você transmite para um site, para um estabelecimento, para determinadas localidades, seja restrito a essa localidade, a esse site. Se ele vai transmitir, se ele vai repassar essas informações para outras pessoas, é necessário uma concordância, ou falando, ó, eu vou transmitir, você está de acordo? Você aceita? Então, isso é extremamente importante, exatamente como uma forma de proteger essa pessoa e evitar que ela sofra um prejuízo ou sofra qualquer tipo de consequência nessa situação. E aí, as redes sociais, elas são extremamente importantes, seja para mantermos contato com pessoas que não fazem parte do nosso círculo físico, né, dentro dessa nossa proximidade, sejam colegas de infância, sejam pessoas que moram em outras cidades e até mesmo outros países. Só que a gente também precisa ficar um pouco desconfiado. Então, assim como na vida real, a gente também tem os nossos percalços, a gente também tem as nossas precauções, a gente também precisa tomar cuidado em relação a essa situação. Com quem a gente está conversando, se o nosso perfil é aberto ou se ele é restrito a nossos amigos, o que eu posto numa rede social, que mensagem e que imagem eu estou me colocando nessa situação. Então, eu lembro de um chefe meu, foi meu professor na faculdade, depois eu fui estagiário e advogado no escritório dele, que ele falava assim: nunca tome uma decisão de cabeça quente. Então, se vai tomar uma decisão importante, tenha uma boa noite de sono, descanse, esfrie a sua cabeça, para então você tomar uma decisão, para então você realizar uma escolha na sua vida. Às vezes uma decisão ou uma cabeça quente, quando a gente verbaliza, quando a gente fala isso para alguém, isso magoa, né? E pensa se você posta isso numa rede social, pensa que você posta no seu perfil. Isso pode ser printado, isso tem uma série de consequências que, por exemplo, no ao vivo ficaria somente entre as duas pessoas. E nas redes sociais, na internet, de maneira geral, isso fica registrado em tese para sempre. Toda vez que eu faço essa apresentação, eu gosto de passar um dever de casa para vocês. Só que não é um dever de casa chato, é um dever de casa interessante. Abre, após a minha palestra, por favor, abre o Google e aí coloca o seu nome completo entre aspas, ou seja, abre aspas, Luiz Henrique Bortolai, fecha aspas. Ao você colocar as aspas no começo e no fim, o Google vai restringir a pesquisa ao seu nome completo. Então, somente quando tiver lá o seu nome completo é que ele vai fazer ele vai apresentar para você a resposta ou o resultado. Então é muito interessante, né, para a gente mostrar, para a gente deixar claro e para a gente realmente ver quais rastros a gente já deixou
nas redes sociais e em tudo mais. Então, olha a importância, olha a relevância que essa temática possui. A gente muitas vezes faz alguma coisa e apaga. Mas será que alguém printou? Será que alguém teve visualização de um stories, de uma imagem, de determinadas informações? E aí um dos pontos centrais, um dos pontos relevantíssimos que a gente tem que levar em consideração é até que ponto a minha liberdade de expressão vai e a violação de um direito alheio chega. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, a gente sempre escuta aquela frase, né? Os meus direitos terminam quando começam os direitos de outra pessoa. Então, será que se eu postar alguma situação, será que essa pessoa vai sofrer um prejuízo, ela vai ser prejudicada, ela vai se sentir mal por essa situação? Então, fique muito atento ao que você posta, ao que você fala, ao posicionamento que você mantém, ainda mais em tempos que a gente vive em que tudo se posta, tudo se apresenta e temos opinião sobre tudo. Então, fique muito atento especialmente a outra pessoa. Se eu tivesse na posição de outra pessoa, ou daquele que eu estou falando bem ou mal, será que isso seria muito mais bem recebido, ou será que isso seria mais aceito nessa situação? Então, é extremamente importante que a gente leve em consideração tanto a parte de liberdade de expressão, quanto a pensar nos direitos que a outra pessoa tem em relação a cada uma dessas situações. Tudo bem? Tiren beso. Super. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del gobierno nacional. Conecta Paraguay. Então, essa publicidade paraguaia, mas presente também em todos os países, ela demonstra, né? Você postou uma imagem, ela se torna viral, né? Então, a flecha tirada, a palavra dita e agora a imagem postada, nunca você vai conseguir realmente apagar essa informação, ou será muito difícil. Eu lembro quando eu era professor em uma outra instituição, que uma aluna falou: professor, a minha imagem no flyer de uma balada que estava sendo divulgada na frente da instituição. Eu falei: nossa, que legal, você deu autorização, né, para a pessoa usar. Ela falou: não, eles usaram sem autorização. E aí eu falei: você tem o direito a processar a empresa, a balada, por uso indevido da sua imagem. Ou seja, quando a pessoa não pede a sua autorização, ela está violando um direito seu. Eu lembro quando eu era criança, que quando tinha um estudo do meio, um passeio pela escola, sempre vinha lá um documento que meus pais tinham que autorizar que eu ia naquele passeio, que eu tinha a possibilidade de ir naquele estudo do meio, que era visitar uma caverna, visitar um local específico fora da escola onde eu estudava. E aí agora, como profissional, a gente vê quando isso realmente acontece, né? É o seu pai autorizando que a escola tire você de um local habitual e que ela também vai se responsabilizar por tudo que porventura venha acontecer com você, né? Mesmo não estando na escola. E aí nós tivemos no início dos anos 2000, comecinho em 2007, 2008, a gente teve o chamado Marco Civil da Internet. Ou seja, uma primeira legislação, um primeiro dispositivo que buscava exatamente tutelar os interesses das pessoas e das informações que elas colocam nas redes sociais e dão aceite em uma série de contratos virtuais. Então, quem aqui, ao baixar um aplicativo, não teve que dar um aceite num contrato, que não leu o contrato, ou se leu, não tinha margem para discussão, que a gente chama de contrato de adesão, ou você aceita ou não. Então, aqui a gente já teve alguma evolução que a LGPD trouxe mais ainda, de proteção dos direitos aos dados pessoais das pessoas,
um dos pontos que o Facebook trabalha muito bem, né? Pegaram as informações que você entrega para ele e ele acaba vendendo essas informações para determinadas marcas, para determinadas empresas que querem realizar uma ação ou uma atuação específica. Então pensa, você que tem um Instagram, você que tem um TikTok, não é meio uniforme o nosso padrão? Quando você passa a ver um vídeo ou você curte demais determinada linha, por exemplo, o futebol, cinema, a arte, ele passa a aparecer mais vezes para você. É um algoritmo que trabalha constantemente com essas informações. É a clareza nas informações e no que eles vão fazer com essas suas informações. Então, hoje a gente vê lá, aceita ou não os cookies, ou seja, o levantamento de informações quando você entra num site. Será que ao baixar um aplicativo simples que torna o seu rosto mais velho ou que tira o seu cabelo, será que você está aceitando ou sabe tudo que você está transmitindo para essa pessoa, para esse site, para essa localidade? Então, é extremamente complicado a gente depois remover isso completamente da internet por uma série de fatores, muda-se o nome do documento, faz um download, faz uma série de situações que, com certeza, modificam aquele cenário ou tornam mais difícil a limpeza completa e total do rastreamento dessas informações. Então, o Marco Civil da Internet, lá de 2008, ele já trouxe essa mudança, ele já introduziu essa leitura diferenciada dentro do meu sistema. E hoje, pessoal, o número de crimes realizados em ambientes virtuais é tão grande que, inclusive, criou-se em algumas cidades, especialmente capitais, uma delegacia especializada nisso. Pensa, por exemplo, num crime de furto, que na vida real a pessoa entra numa loja, pega lá um objeto, não utilizou-se da violência, por isso que é o furto, senão seria o roubo, e sai. Se a câmera não pega, se não tem testemunhas, como é que eu vou conseguir descobrir ou fazer a vinculação daquela pessoa com aquele acontecimento? Então é muito difícil, é muito complexa essa situação. Mas se nas redes sociais eu consigo pegar o IP da pessoa, eu consigo ter uma imagem, um print da tela dela, então é muito complexo, é muito difícil ao vivo eu pegar. E nas redes sociais eu tenho, e na internet, outros mecanismos, outras formas de tentar auxiliar ou permitir o levantamento dos dados, das informações, facilitando uma investigação. Pensa agora com criptomoedas, NFTs. Quantas pessoas vão tentar invadir a sua blockchain, vão tentar invadir determinados locais seus para tentar obter essas suas criptomoedas, essas suas NFTs e causar em você, por exemplo, um prejuízo. Então, o quão valiosa é a sua senha de maneira geral. E aí aqui eu trago 2 exemplos de crimes que acontecem tanto ao vivo, fisicamente, como também no ambiente virtual. O da esquerda aqui, o crime de preconceito de raça ou de cor, é aquele em que a pessoa ela sofre um constrangimento pela sua orientação sexual, pela cor da sua pele, por uma determinada religião que ela porventura profetize. Se eu falo isso para uma pessoa ao vivo, eu também vou sofrer as consequências, inclusive é um chamado crime imprescritível, que não importa o período eu possa apresentar uma demanda perante o Poder Judiciário por conta dessa ofensa. E aí, se eu faço isso numa rede social, e infelizmente em ano de eleição a gente vê isso de uma forma muito repetida, de uma forma muito presente, quais seriam as consequências? A pessoa pode ser presa, ela só pode sofrer uma multa, ela pode ter alguns dos seus direitos restritos, ou seja, limitados. Então, o direito ele vai exatamente evitar, seja no ambiente ao vivo, físico, presencial, seja no ambiente virtual, com o print, com as imagens, com as informações que porventura aquela pessoa tenha postado e mesmo depois tenha apagado, ela pode sofrer consequências. E aqui na direita a gente tem os chamados crimes de direito autoral. Então, se você baixava uma música ilegal, assistia a um filme num site ilegal, isso no ambiente virtual ele é muito presente.
Só que olha outro exemplo bobinho, mas que nem sempre a gente dá a devida atenção. Quando a gente copia um determinado trecho de um livro ou de um site e coloca isso no trabalho de um professor ou de uma professora e não cita a respectiva fonte, ou seja, não informa se você pegou de um livro, que página, o ano da edição, o nome do autor, ou o site e a data de acesso, você está cometendo um crime de plágio, ou seja, você está copiando como se fosse seu aquela ideia, aquela apresentação, mas na prática, na realidade, não foi essa a situação. Então, olha dois exemplos de crimes que a gente realiza tanto no ambiente físico como no ambiente virtual e com certeza traz e vai trazer por muito tempo consequências para nossa realidade, para nossa situação. E aqui, pessoal, uma das temáticas mais latentes ou mais presentes no nosso dia a dia, né? O cyberbullying. Então, é um tema muito difícil de ser trabalhado, é um tema de filme, de série, do nosso dia a dia. Com certeza a gente já viu, já presenciou, já participou ou já sofreu algum tipo de bullying na nossa vida. E aí sempre tem aquela clássica, né? Ah, mas foi só uma brincadeirinha. Colocar um apelido, caçoar, por exemplo, de uma deficiência física que a pessoa possua, ou mesmo de um medo que ela tenha. Então, tem uma amiga minha que ela tem medo de borboleta. Aí você fala, nossa, ridículo, ela tem medo de uma borboleta que não vai fazer nada. Mas pensa na vida dessa pessoa, em eventuais traumas dela ou dos pais dela que são transmitidos, ainda que de forma inconsciente. Então, tudo isso é extremamente difícil de ser digerido por cada pessoa. Cada um vai receber as informações, vai aceitar e vai tomar as medidas conforme o que entende ou o que compreende para essa ocorrência. E aí a gente tem um vídeo que é clássico ao falar desse assunto. Go, Richard, go. Well, this is getting sad, bro. Okay, guys, just keep recording. Keep recording. Look at that. Who's that in the background? What you say? Oh, that you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best, cause it is. What you say? That it's just what we need. You decided this. What you say? What did she say? Sadness keep falling at your mouth. It's sweet darkness, people are going. Cause sleep no feeling no, I don't believe you don't care a bit, you don't care a bit. Esse vidinho, ele rodou o mundo inteiro, o menino até ganhou um apelido de Mini Zangief, que é um jogador do Street Fighter, um jogo de videogame. É uma situação extrema. Então o menino sofria bullying, o rapaz que acabou realizando a agressão, pegando e jogando o menino no chão, ele sofria um bullying daquele menorzinho há muito e muito tempo. E aí a gente vê que explode ou tem um momento de fúria e acaba realizando essa agressão. Nossa, o palestrante está falando, o professor está falando para a gente bater nas pessoas. Jamais, pessoal. A ideia e o momento de apresentação aqui é muito mais de falar, ó, essa é uma situação extrema, essa é uma situação máxima em que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas sim que tome-se as medidas necessárias. Converse com seus pais, converse com um professor que você tenha maior afinidade, converse com o coordenador do curso, com uma pessoa que você saiba que possa dar uma destinação, possa transmitir essa sua informação de uma maneira muito mais relevante, de uma maneira muito mais interessante. Outro problema que também temos é a chamada pornografia infantil, né? Exibição de qualquer meio de uma criança envolvida em atos sexuais explícitos, reais ou simulados, ou qualquer exposição da genitália da criança com intenção libidinosa. Este é o conceito que a ONU traz. E, inclusive, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece como não um tipo penal, mas uma infração que o adolescente e a criança possa realizar.
em relação a essa situação. Então, muita atenção, muito cuidado com o que você mantém no seu celular, no seu laptop, no seu notebook, de informações que porventura possam caracterizar ou possam vincular o que você fez ou o que você faz como sendo uma eventual pornografia infantil. Então, não é só a transmissão que já é a ocorrência do crime, né? A mera manutenção dessas informações, destes dados, por si só já é considerado um crime ou um ato infracional. Então, o objetivo do meu legislador sempre foi de tentar inibir, de tentar evitar que esses acontecimentos se repitam e venham a ocorrer. Certo? Érica, a gente tem alguma pergunta, alguma coisa? Friburgo, só a Isis que participou, né? Ela fez uma colocação aqui que hoje em dia a gente tem o WhatsApp que salva fotos e vídeos dos status e chat, mesmo que você tenha apagado, por exemplo. Ah, não sabia dessa. Bom saber. Então ele mantém salvo lá as informações que você põe do status do WhatsApp. Isso. A própria vinculação, né? Se a gente pensar que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são do mesmo grupo, né? Então, eles todos acabam se vinculando entre si. É um perigo. Isso. E aí aqui, pessoal, 2 exemplos de julgamentos que ocorreram de fato. O da esquerda, que os pais foram condenados a pagar a importância de 15 mil reais porque seus filhos caçoaram de colegas e esses pais não tomaram nenhuma atitude em relação a essa situação. Então, eles tinham conhecimento do que os seus filhos estavam fazendo e eles não fizeram nada. Está aqui, né? Incumbe aos pais, por dever legal de vigilância, a responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos pelos filhos incapazes sob a sua guarda. Então, por você ser menor de 18 anos, a pessoa ou o Estado não pode tomar de você dinheiro ou bens, mas os seus pais, eles são responsáveis por tudo que você faz até você adquirir 18 anos. Ao adquirir 18 anos, a maioridade civil e penal, aí você é responsável por tudo que você está fazendo, para o bem e para o mal. E aqui no canto direito, uma escola foi obrigada a pagar 5 mil reais para um estudante que também teve ofensas perante ele e acabou não tomando as providências necessárias ou não tomou as precauções necessárias diante de uma veiculação, de um boato, de uma série de situações que possam acontecer. Ah, professor, mas eu sou de uma escola pública, eu sou humilde, isso só acontece com gente. Não. Aqui é o print de tela de uma postagem que o Marcelo Sesca, então juiz federal, fez no seu perfil do Facebook em 2014. Ele postou a foto e a seguinte frase, né? Eu agradeço ao Conselho Nacional de Justiça por estar há 2 anos e 3 meses recebendo salário integral e sem trabalhar. Por ter 106 dias de férias, mais 60 dias a partir de 23 de março de 2014, e por comemorar e bememorar tudo isso numa quinta-feira à tarde ao lado da minha amada gata de 19 anos. Longa vida CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Qual a história do Marcelo? Ele era um juiz federal, ele ganhava mais ou menos uns 30 mil reais limpo todos os meses, e aí teve um dia que ele surtou e ele foi afastado, assim como a gente trabalha, a gente sofre um acidente, a gente pode sofrer algum tipo de problema e a gente é afastado, e o Marcelo Sesca, juiz federal, também sofreu e estava com problema de estresse, ele foi afastado do seu trabalho. Só que, normalmente, quando a gente se afasta, a gente fica em casa, fica recluso, tudo. Ele não. Ele foi para a praia, postou essa imagem e isso gerou um processo que fez com que ele perdesse o cargo dele como juiz federal. Então, é a aposentadoria compulsória, ele é obrigado a se aposentar, mas ele não exerce mais a magistratura, ele não é mais juiz nessas causas. Então, cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente acaba disponibilizando diante dessa situação. Tivemos já, e isso sempre será presente, diversos aplicativos, seja no passado, seja hoje, né? O Secret, o Lulu, o Tinder, o TikTok e outros perfis que
obtém informações ou que mesmo a gente disponibiliza certas informações e a gente nem sempre tem conhecimento de quem vai ter acesso, de quais são as consequências com relação a essa situação. Será que ao obter essas informações eu posso ser prejudicado por conta do que ali está sendo feito, do que está ali sendo realizado? Então, muito cuidado com aplicativos que a gente, porventura, venha a utilizar e transmitir informações que nem sempre são as melhores possíveis. Aqui um exemplo de um julgamento que a pessoa teve a sua imagem indevidamente utilizada, então pegou uma foto de uma moça numa rede social e veiculou isso para obtenção de dinheiro, o flyer da balada, uma imagem numa publicidade, qualquer que seja. E aí, não pedindo autorização para essa pessoa, cabe tanto dano moral como dano material. E aí aqui a gente tem um exemplo exatamente dessa situação, em que o juiz condenou a empresa pela utilização indevida dos seus dados, das suas informações. Por exemplo, aqui, a imagem que ela tinha na rede social. E aí, para que a gente tem, então, as redes sociais? É para manter contato com outras pessoas, para fins profissionais, para ter uma série de benefícios, mas isso pode ser utilizado de forma indevida. Então, vamos utilizar isso de forma correta. Cuidado com se na vida ao vivo, se na vida real a gente não transmite certas informações para qualquer um que a gente encontre, cuidado com esses dados sendo entregues ou sendo transmitidos por meio das redes sociais, por meio de aplicativos, por meio de aceites, que nem sempre a gente tem o devido cuidado. Cuidado ao transmitir, ao enviar uma foto ou passar certas informações. Infelizmente, a gente tem visto, né, golpes utilizando o WhatsApp. Ô, pai, mudei de celular, esse é o meu novo, se puder até me dar um dinheiro que eu estou precisando, que teve um problema lá no meu cartão. Quantas vezes isso não aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, com meu pai, com a minha tia. Então, isso infelizmente faz parte do nosso cotidiano. Cuidado com fotos íntimas, fotos pessoais e a transmissão delas. Isso pode causar uma série de prejuízos. Uma pessoa pode ser demitida, ela pode sofrer algum tipo de problema, de abuso de uma série de informações. Cuidado com as suas amizades, especialmente amizades que você nem sempre conhece. Cuidado com as suas redes sociais, com os dados, com tudo que você está disponibilizando ou tudo que você está colocando dentro dessas redes sociais que a gente tanto utiliza no nosso cotidiano. Eu, por exemplo, tenho um iPhone e o iPhone semanalmente ele fala quantas horas você ficou nele, se você usou mais ou menos em relação à semana anterior. Então, ele mesmo te traz essas informações, já te apresenta o como você está utilizando as redes sociais. Então, a gente acaba sendo tomado e utilizando isso de forma até mesmo irracional em certos momentos. Então, cuidado ao publicar certas informações, desconfie de soluções mirabolantes, de ganhar dinheiro muito fácil, de obter certos benefícios de uma maneira tão simples e tão rápida. Cuidado ao baixar programas não autorizados. Então, entra no Apple Store, entra na Google Play, acesse locais que realmente tenham a confiabilidade para o seu celular, para o seu computador. Mantenha o firewall, mantenha antivírus sempre ativos, porque os vírus sempre estão evoluindo, seja os vírus que a gente tem no ar, sejam nos ambientes pessoais. Cuidado com a utilização e com receber algum e-mail de um parente multimilionário que morreu e de repente você é o único herdeiro. É muito difícil isso acontecer. Então, tem até uma expressão norte-americana que é o phishing, que é o de pescando. O cara manda esse e-mail para várias pessoas. Aí você clica e aí pega um cavalo de Troia, pega um vírus que ali vai ter a obtenção de uma série de informações. Sempre seja educado, seja ético. Se tiver algum problema, denuncie para os seus pais, por um canal, o Ministério Público, a Polícia Estadual, o Disque Denúncia que temos aqui em Campinas, o 3236-3040, 181, o Disque Denúncia de combate à exploração e abuso de crianças, o Disque 100. Temos os sites da Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então, os canais e a pandemia potencializou isso, aproximou demais a gente de uma série de situações, de uma série de peculiaridades. Então, tá com receio, tá em dúvida,
entre em contato com os seus pais, informa os seus pais ou a pessoa com quem você mora, o seu responsável, sua avó, seu tio, seu marido, mulher, quem quer que seja, sobre o que está ali sendo compartilhado, sobre o que ali está sendo discutido e apresentado. Então, é extremamente importante a gente ter acesso a esse conhecimento, a essa informação, para evitar qualquer tipo de problema ou qualquer tipo de malefício que possa surgir. E aí, para concluir, né, para a gente fechar esse nosso ciclo de praticamente 45 minutos, né, olha que interessante alguns dados, né? 44% dos pais estão no Facebook para controlar os seus filhos sem o seu consentimento, ou seja, estão ali para tomar conta do seu filho, assim como eles fazem na vida deles. Mais de 1/3 dos pais temem que as atividades de seus filhos nas redes sociais possam prejudicar eles em futuras oportunidades de trabalho. Quase metade dos entrevistados acredita que as escolas são efetivas no ensino de princípios de navegação da internet segura. Menos de metade dos entrevistados se preocupam com a possibilidade das fotos de seus filhos serem postadas junto à sua localização geográfica. E, infelizmente, a gente tem visto muito isso, né? A pessoa posta que está em determinado local e aí o cara vai lá, sequestra, rouba, realiza qualquer tipo de malefício para você. 1/5 dos pais suspeita que seus filhos têm acesso à pornografia e às mensagens explícitas em perfis de mídias sociais. As crianças adquirem identidade digital por volta dos 6 meses de idade, ou seja, você não tem nem 1 ano e você já tem noção do que está acontecendo. Eu lembro de ver uma publicidade em que uma criancinha ela pega uma revista física e tenta ampliar, ou seja, tenta tornar maior aquela imagem. Só que é uma revista física, ela não consegue ainda distinguir o papel do virtual, do tela do seu computador. E essa última eu acho a mais legal de todas. Quase 1/4 das crianças teve a sua imagem de ultrassonografia divulgada na internet pelos seus pais, deixando seu primeiro rastro digital antes mesmo do seu nascimento. Então, olha que legal, você nem nasceu e seu pai já postou uma foto sua, preto e branco normalmente, agora tem até as coloridas, 3D, sua numa rede social dele, o Instagram, o Facebook, o Orkut, qualquer que seja a sua rede social. Então, muito cuidado, as redes sociais são importantes, são essenciais em nossa vida, gastamos horas e horas do nosso cotidiano para essa situação. Mas vamos usar com parcimônia, vamos utilizar de uma maneira racional. Certo? Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a Érica e aqui todo o time que ela representa por trazer esse tema que eu entendo extremamente importante, extremamente válido para todos vocês, e me coloco aqui à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso. Eu tenho algumas perguntas sim, tá? Vamos lá. Eu até coloquei aqui no chat que a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente posta nas redes, se você estiver em busca de um emprego, né? Porque recrutadores costumam vasculhar todas as redes, né? Inclusive, não só o LinkedIn, né? Que é a rede profissional, mas também a rede pessoal. Vamos lá. Laerte, o dano moral, ele normalmente vai ser o mal que a pessoa sofreu internamente. Então, o dano material é o que ela fez de mal ao seu corpo e o moral internamente. Então, normalmente, a gente toma como base o que já foi julgado sobre essa situação. Então, negativou meu nome, é tantos R$1.000. A pessoa sofreu um mal de ser caçoada, ser zoada sobre determinada informação dela. Então, a gente tem normalmente esses parâmetros que os próprios julgados apresentam. As amizades virtuais, Lívia, Clara. Professor, podemos ratificar que tirar uma foto, gravar um vídeo na igreja e divulgar sem permissões o uso indevido da imagem pode ser considerado um crime? Maria Eduarda, na verdade, a sua pergunta é muito boa. Não é um crime, é só uma utilização indevida da imagem. Então, se normalmente tira-se uma foto de uma grande população, então pensa numa grande multidão, no estádio, num jogo de futebol, em que eu não consigo individualizar, eu não preciso ter autorização dessa pessoa. Mas se eu tirei uma foto específica sua, uma imagem sua, aí eu preciso da autorização. Então, eu pelo menos gosto muito do TikTok, eu uso bastante, consumo bastante, né? Fico bastante tempo.
E lá no TikTok, quantas vezes você vê aquela imagem do cara lá que tira uma foto, ele, na verdade, ele tirou a foto e depois ele pediu autorização da pessoa, ó, tirei essa sua foto, posso divulgar, tal. Então, ele está seguindo os protocolos corretos. Na verdade, seria até mais certo ele primeiro pedir autorização e depois fazer essa veiculação. Então, não é um crime, mas é a utilização indevida da imagem, uma indenização que a pessoa, porventura, tenha que pagar. Processo é muito comum, Samuel. O clique nisso, e a pessoa não é formada em direito, então eles criam órgãos que não existem. Então, o Ministério Público Federal e Estadual não existe, ou é federal ou é estadual, não existe os dois ao mesmo tempo. Então, a pessoa é tão criativa que ela acaba juntando vários órgãos públicos, várias instituições em um nome só. Então, muita atenção, pessoal. Polícia Federal, Ministério Público, são locais extremamente importantes que a gente pode denunciar, que a gente pode apresentar determinadas informações que possam gerar uma investigação e possam evitar, por exemplo, que você sofra qualquer tipo de prejuízo diante dessa situação. Belezinha? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Tem alguma Aqui no dúvida, chat Érica? Não, O chat eu estou olhando agora aqui, eu saí da apresentação. E aí, pessoal, todo mundo tranquilo, sem dúvidas? Alguém tem algum caso aí para trazer para gente compartilhar? Quais são as principais diretrizes da LGPD? Vamos lá, João. A Lei Geral de Proteção de Dados, um dos principais diretrizes dela é: vou proteger a pessoa que enviou as informações. Então, evitar que a utilização indevida dessas informações caiam em mãos erradas. Então, esse é um dos principais dispositivos que a Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer. Então, ao pedir o seu CPF, ao pedir certos dados seu, cuidado ao transmitir. Então, com certeza, quando você vai na farmácia, você vai na padaria, você quer CPF na nota? Você quer alguma coisa? Então, cuidado nessas informações. Eles não estão autorizados a obter essas informações e repassar para outras pessoas. Eu faço parte de uma ONG aqui em Campinas, chama Anjos de Rua, eu fundei com a minha esposa, e eu brinco, né? Eu vou na farmácia, eu compro tanto remédios para mim, como remédios para os cachorros da ONG, gatos, que também a gente tem a utilização de vender em farmácia de uso animal. Então eu fico pensando assim, coitado desse cara da farmácia, né? Ele deve pensar que eu uso remédio que é de animal em mim, mas também dá para usar no humano. Então eu imagino o meu perfil sendo traçado, ostentando sendo fechado dentro do conceito que eles têm lá da farmácia. Então, é algo extremamente importante a gente prestar bastante atenção. É isso aí, Clara. Tem que ficar com o pé atrás. Maria Eduarda, a criança, ela demora muito, né, para a gente ter conhecimento do que a gente é, onde a gente vive, as nossas características. Então, uma simples foto, ela não vai prejudicar essa criança procurando um emprego, porque pensa, ali era uma criança, era um recém-nascido, e ela foi procurar emprego quando ela já era maior de idade. Só que às vezes essa utilização das imagens, ela pode prejudicar. Então, pense naquelas crianças que fazem programas na TV, séries. Será que é bem trabalhado na cabeça dela que ela ganha dinheiro, que ela é uma figura pública, que ela tem redes sociais, que tem uma série de situações? Então, isso não é algo recente, é que hoje as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. No passado, a gente não tinha essas redes sociais, mas elas também tinham outros meios, o jornal, a revista, tudo isso também tinha como ter essa utilização dessas informações e tudo que ali está sendo apresentado. Então, muito cuidado com o que a gente posta. Não precisa não postar, né? Mas cuidado com o que a gente posta em relação a isso. Bruno, pode falar se tem uma dúvida. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Se uma criança, a família começa a ganhar dinheiro com a criança sobre o uso da imagem dela, principalmente em rede social, hoje que se tem muito. Sim. E aí essa criança, ela completa a maioridade e ela quer ter acesso ao dinheiro, mas os pais gastaram. Essa criança, ela pode colocar a família na justiça querendo reaver esse dinheiro que foi ganho em cima da imagem dela? Muito difícil isso acontecer, mas é muito boa a sua pergunta, porque assim,
até os nossos 18 anos, os nossos pais são os responsáveis por nós. Então, eles atuam em nosso nome em muitas situações. Então, a gente fala de 3 categorias: o absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, o relativamente incapaz, que é aquele que tem entre 16 e 18 e uma outras situações, e o absolutamente capaz, que é a partir dos 18 anos. Então, se você é menor de 16 anos, não importa muito para o direito a sua opinião, principalmente em relação de contrato e essas situações. Mas, a partir dos 16 até os 18, aí você é assistido, ou seja, seus pais apenas supervisionam, você pode ter a sua voz em relação a essa situação. Então, normalmente, essas crianças que têm a utilização de imagens, os pais lucram. Então, pensa, por exemplo, um gato, um cachorro que é super pop nas redes sociais. Ele não vai mover uma ação judicial, mas pensa num filho, é muito difícil porque normalmente esse dinheiro foi para o bem-estar da família e cumpriu a sua função nessa situação. Então, acho muito difícil isso acontecer. Espero ter respondido. Professor. Imagina. Gostaria de saber o que fazer quando um colega posta um vídeo ou uma foto de outros 2 colegas de forma negativa nas redes. Luana, pode denunciar os próprios aplicativos, tem um canal de denúncia, se isso está sendo ofensivo, tudo, ou procurar essa pessoa, tentar conversar com ela em relação a essa situação e o que ali está eventualmente prejudicando ou usando de forma indevida. Laerte, o direito é um curso extremamente eclético. Todo momento, novas áreas vão surgindo. Então, hoje a gente fala de e-commerce, de criação de aplicativos, de uso das redes sociais, o direito ambiental na moda. Por conta da Covid, o direito médico ganhou muita força. Então, o direito é uma área, eu brinco, né? 2 áreas sempre estarão presentes em nossa vida: o direito e a medicina. Por quê? A medicina, porque sempre a gente vai ficar doente e a gente vai precisar de um médico para nos auxiliar. E o advogado, porque sempre vai ter um contrato, sempre vai ter uma dúvida, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa do auxílio de alguém para nos validar ou nos dar a certeza em relação a essa situação. Então, essas são áreas que entendo que dificilmente vão ser superadas até mesmo pela tecnologia. A tecnologia faz parte hoje do mundo do direito, em buscas, julgados, uma série de situações. Mas ela se reinventa de tempos em tempos. Então, as áreas que hoje eu vejo como mais forte, relação trabalhistas, então as reformas trabalhistas modificaram muito a forma de ver a relação de trabalho, home office, direito médico, os direitos digitais ganharam muita força, então na hora de criar um aplicativo, criar um robot, criar alguma coisa, tudo isso passa por uma regulamentação e precisa de um zelo e de um cuidado por parte de todos os envolvidos. Fechou, Laerte? Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer aí a presença de vocês, as perguntas, e espero que tenham gostado. Em tempo, a Maria Eduarda fez uma pergunta. É possível que ainda haja educação digital nas instituições educacionais do Brasil, a fim de conscientização, período de utilização? O senhor acha que comandaria os... Nossa, ficou meio confusa a pergunta, mas vamos ver se eu consegui entender. As redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. João, acho que direito digital é a que está mais na moda, em 2022. A educação digital, ela... Vamos pensar assim, eu gosto muito de uma frase do professor Cortella, que ele fala assim: você fica na escola 3, 4 horas durante o seu dia inteiro. Todo o restante desse tempo, você está com seus pais, você está no clube, você está em outros ambientes. Então, será que só a escola é responsável por essa educação digital? Ou será que só ela é responsável por você ter conhecimento sobre certas situações? Será que seus pais, será que a escola, uma igreja, alguma coisa que você vai, também não seria importante? Então, eu entendo que educação, ela é um termo muito amplo, né? Muito abrangente para uma série de situações. Mas entendo que sim, poderia ser trabalhado em sala de aula, a educação digital. A utilização e o direcionamento que poderia ser, às vezes, mais enviesado para um lado ou para o outro. Mas a gente tem, né, a necessidade, a gente tem a importância de
de utilização disso de forma mais racional, de forma mais consciente. Maria Eduarda repetiu a pergunta. Agora tá. O senhor acha que combateria empecilhos nas redes sociais? Algumas postagens tem lá você mesmo fazer a denúncia. Então, a ideia de denunciar certas informações, certas imagens, textos, é que às vezes ali tem um cunho ofensivo, ou tem algo que possa prejudicar. Então, a necessidade de alguns filtros, especialmente em tempos de fake news, ou seja, de notícias falsas, são extremamente importantes para exatamente a gente evitar a disseminação de desinformações. Infelizmente, é algo que a gente tem visto bastante nos últimos tempos. Eu acho que é isso, né? Gordo, queria muito agradecer aí sua disponibilidade, participação em todos os nossos eventos e mais esse. E, pessoal, lembrando para vocês, né, gostaria de convidar vocês para os mini cursos que vão continuar acontecendo aí ao longo dessa semana, tá? Aí amanhã a gente vai ter o mini curso de finanças às 15 horas e também o de psicologia às 17 horas. A gente aguarda aí a participação de vocês. Obrigada aí pela participação de todos. E a gente aguarda vocês aí durante essa semana nos outros mini cursos, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, viu, Bortolai? Tchau, gente. Até mais. A Vitória está agradecendo aqui, viu, Borto? Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigada, Bruno. Obrigada, Clara. Obrigada, William. A gente aguarda você nas próximas, hein? Tchau, Sara. Obrigada, Maria Eduarda. Tchau, tchau, gente. Até mais.